Boa noite, olá, eu sou a Gabriela Vieira, sou terapeuta ortomolecular e vamos falar hoje sobre emagrecimento. Quais são as suas maiores dificuldades? O que pode estar gerando essa dificuldade? Muita gente, né? O que eu ouço quase todos os dias no consultório eu faço de tudo, faço dieta, faço atividade física e não consigo emagrecer. Então, essa live é para você aí que normalmente tem esse problema, né? E compartilha aí com as pessoas também que você sabe que costumam falar isso, que estão sempre se queixando. E a gente vai falar bastante coisa importante, né? Que muitas vezes podem passar despercebidas por a gente achar que a atividade física, a alimentação é só isso e pronto, né? Tem muitas coisas por trás, a nossa saúde depende de muitas coisas, né? E, na verdade, a dificuldade do emagrecer, ela já é um indicativo de que pode estar acontecendo alguma coisa de errado, né? Então, é aí que a gente já tem que procurar mesmo buscar o que está acontecendo de errado, buscar as causas e poder tratar. Fazer exames. A gente trabalha muito, né? Dentro da ortomolecular, nós trabalhamos com a prevenção, a terapia preventiva, a medicina preventiva, ela tá aí. E a maioria das pessoas não aproveita, né? Não conhece essa ferramenta que é tão importante para a gente realmente ter saúde. A medicina convencional, ela tá aí para tratar as doenças. E a gente está muito além, buscando sempre prevenir, já buscar não deixar. Por que eu vou deixar a pessoa ficar doente para poder tratar, né? Sendo que a gente tem ferramentas que são efetivas para a gente conseguir resolver o problema antes da doença chegar. Então, é isso que a gente vai procurar mesmo. Como eu disse, a questão do emagrecimento em si, quando a gente identifica uma dificuldade, muitas pessoas acham que é normal, deixa passar, né? Mas não, a gente tem que entender que já tem alguma coisinha ali que tá dando errado e a gente precisa buscar o que é. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem que já está por aqui. Glau, Raquel, Lucas, Acupuntura e Saúde, minha colega querida. Cláudia Ruas, Tânia. Sejam muito bem-vindas. Isso mesmo, já tá buscando, né? A atividade física, a alimentação. Todo mundo sabe a importância real desses hábitos de vida para a nossa saúde. Mas a gente muitas vezes não entende que outros fatores, principalmente hoje em dia, eu falo muito sempre aqui. Tem uma live que eu falei só do detox, que são os fatores ambientais, que eles influenciam demais na nossa saúde como um todo e também na questão do emagrecimento. Então, a gente vai falar sobre eles aqui também. Nós vamos falar muitas coisas, são vários fatores. Então, por isso que é bacana, eu sempre falo essa frase aqui também. O conhecimento é o nosso maior poder, né? Então, quando você entende, quando você tem a informação, quando você busca, né, uma informação de qualidade, porque infelizmente aí hoje também na internet a gente acha muita coisa, às vezes até contraditórias, né? Então você tem que buscar a sua verdade, por isso que é importante também você sempre ter um acompanhamento com um bom profissional, enfim. Mas quando você tem o conhecimento, você mesmo consegue identificar as suas questões, os seus problemas. E aí, nisso, você vai conseguir se identificar com algum profissional também que siga o que você também está pensando, o que você observa em si mesmo. Eu falo sempre que é muito importante a gente se observar, né? Para poder fazer as suas melhores escolhas de acordo com
o seu problema em si, você vai saber as causas, identificar as causas. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui sobre tudo isso hoje. Bom, sejam bem-vindos Gilma, João, Fabi, Vitor, Tatá, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, quando a gente fala sobre a questão do emagrecimento, como eu disse, já são vários fatores. A questão da alimentação é o principal, obviamente. A gente também tem essa questão, né, de o que emagrece é dieta e atividade física, beleza, é isso mesmo. Mas a gente tem que ter a primeira consciência de que a atividade física, ela corresponde de 20% a 30% desse processo. O restante é todo, o restante não, né, todo, os de 70% a 80% é alimentação. Então, a gente precisa saber quais são os alimentos que te fazem esse benefício. E muitas vezes a gente até erroneamente acontece algumas questões específicas. Por exemplo, eu sempre falo também que existe uma lacuna muito grande entre os alimentos que emagrecem, entre aspas mesmo, porque não existe um alimento que emagreça, o que emagrece é o todo, e os alimentos que são saudáveis, tá? Então, a gente tem que sempre achar esse equilíbrio. Porque, vamos supor assim, uma coisa que eu percebo que acontece muito, tem muito, até mesmo profissionais que orientam, em vez de comer o presunto, vai comer peito de peru. Tá, gente, assim, em termos de caloria, né, o nutricionista que conta caloria, pode até ter alguma noção nisso, mas é um alimento que não é saudável de forma alguma, o peito de peru. Porque ele é um alimento embutido, ultraprocessado, ele contém aditivos químicos, conservantes, e isso vai afetar a sua saúde. Quando você tem a sua saúde afetada, naturalmente você não vai ter um emagrecimento saudável. Então, é isso que a gente precisa se preocupar. Quando você for se preocupar em emagrecer, se preocupar com o emagrecimento saudável. Isso vai ser aquele emagrecimento que vai ser duradouro. Não é só aquela dieta maluca que você faz, você perde ali um pouquinho e dali a pouco volta tudo, não é mesmo? Então, essa questão da alimentação feito de peru, não, né? Então, essa questão da alimentação é muito importante a gente ter a consistência. É muito melhor para você saber exatamente o que você pode, o que você não pode comer. E de vez em quando, uma vez ou outra, você até fugir um pouco. Porque assim, quando você faz uma dieta totalmente restritiva, naturalmente, você já perde um pouco ali da saúde mental, emocional, porque a gente fica estressado. E o estresse também, a gente vai falar sobre isso, quando a gente fica estressado, a gente aumenta um hormônio do cortisol, que também vai gerar inflamação e vai dificultar o emagrecimento. Então, é isso. A gente tem que achar esse equilíbrio. E através de todas essas informações que a gente vai falar aqui, você vai conseguir identificar isso. Então, é muito melhor. Aquela coisa que eu falo sempre também, não existe, gente, não tem coisa pior do que o tal do dia do lixo, né? Aquela pessoa que faz tudo, faz dieta restritiva a semana inteira e escolhe um dia da semana pra comer tudo que não deve. Então, isso, gente, não vai gerar consistência. O teu organismo, ele precisa entender que aquele processo é natural para você, o processo de se alimentar saudável, né? Então, chega um momento, é muito engraçado isso também que acontece nos meus tratamentos, né? Eu tenho um protocolo, eu não gosto de chamar de protocolo porque nada é muito certinho, redondinho, né? Tudo muito individualizado. Mas eu procuro sempre fazer a preparação do organismo do paciente para o tratamento, que a gente faz a detoxificação, é a primeira coisa que eu faço. E a desparasitação, que a gente vai falar também dos parasitas, já já. Então, a detoxificação, muitas vezes, os pacientes que me procuram com o objetivo de emagrecimento, ou mesmo as outras sintomas e outras coisas, enfim, quando a gente faz o primeiro momento do detox,
muitos dos sintomas já dispersam e muitas vezes o paciente já emagrece, só naquele primeiro momento. Nem chega a ser o tratamento em si, com aquela suplementação e tudo mais. Então, isso que é bacana, porque é isso, a gente entender que o nosso processo, o que dá resultado é o processo. Então, quando a gente faz a detoxificação, naturalmente o teu organismo passa a entender melhor aquele processo que é natural. Então, vamos supor, já aconteceu também, que eu sempre conto essa história, é muito engraçada. Eu tenho um paciente que chegou na consulta de retorno, assim, né, e falou, nossa, melhorei. Aí ele falou, né, melhorou e veio com os exames também, os resultados super melhores. Ele tinha uma síndrome metabólica. É uma das coisas também que mais acontece no consultório, a gente também vai falar sobre isso, que são os teores, os níveis alterados, né, de lipídios, triglicerídeos, colesterol, enfim, que já pode até desencadear uma síndrome metabólica, enfim, pré-diabético, é o que mais acontece hoje em dia. E aí, enfim, ele chegou no consultório falando assim, nossa, melhorei, tô feliz e tal, e a esposa também tava junto, nossa, então, e não foi difícil, isso que eu acho legal também, não é difícil, quando a gente segue, né, de fazer a consistência sem nada muito restrito, não é uma coisa difícil. E aí ele falou assim, nossa, melhorei e tal, mas eu fiquei com a raiva da senhora, a doutora falou pra mim. Eu falei, gente, mas o que eu fiz, né? Aí ele falou assim, eu fui tomar a minha cervejinha, já não me desceu legal como descia antes? E aí é isso, né? Quando o seu corpo tá limpo, ele entende o que faz bem e o que não faz. Então, naturalmente, você passa até a repunar. É o que acontece muito com o doce também, com o açúcar, né? Quando você passa a ir tirando, diminuindo aos poucos, diminui o carboidrato, saber escolher quais os carboidratos que tem os bons e os ruins, né? Então, naturalmente, o seu corpo passa a entender. Então, vai chegar um momento que nem é sacrificante aquele estilo de vida, que eu gosto de chamar de estilo de vida, né? Ortomolecular é estilo de vida. Então, chega um momento que você já nem sente mais falta daquilo que podia ser tão importante para você antes. Então, essa questão da alimentação em si é muito importante. E aí e tem algumas estratégias, né? Eu vou falar bem especificamente sobre essa questão da resistência insulínica, que é a primeira causa, a mais comum hoje em dia, de tudo que aparece para mim no consultório, na prática clínica, e do que eu percebo também no meu dia a dia e nas redes, enfim, com os colegas. A resistência insulínica, quando a gente tem uma alimentação ruim, principalmente alta em carboidratos, em açúcares, em glicose, o nosso organismo ele passa a não funcionar muito bem, porque esse açúcar ele é maléfico, tá? Mas o que acontece? Quando a gente faz esse uso excessivo, que é o que vem mais acontecendo hoje em dia, né, gente? A nossa alimentação naturalmente também tá ficando mais pobre em nutriente e mais rica em a questão aí dos industrializados, principalmente, né? O excesso de industrializados, quando eu falo tudo é excesso, tá, gente? Então, esse excesso, a maioria dos industrializados hoje, eles contêm aditivos riquíssimos em açúcares, os conservantes, enfim, aditivos que não são legais pra gente. E aí, esse excesso de açúcar, ele gera um pico de insulina, que é um hormônio que a gente secreta naturalmente, que ele vai fazer com que com que essa glicose seja absorvida da forma correta pelo organismo. E aí, quando a gente faz esse pico de insulina, naturalmente, o nosso corpo entende que ele tem ali muita insulina. Dali a pouco, aí com isso, vai produzir mais um outro hormônio que chama grelina, que a gente vai falar mais dele também quando eu for falar do sono. A grelina, ela é o hormônio que dá a fome. Então, é um ciclo sem fim. Quando você se alimenta de muitos carboidratos, você vai naturalmente ter cada vez mais vontade de comer carboidrato, açúcar e doce.
E aí você fez esse pico da grelina, dali a pouco a insulina, como ela fez um pico de uma ação muito rápida, dali a pouco ela já vai precisar de novo de mais glicose. E aí o corpo pede, literalmente. Então, se você tem muita vontade de comer doce, se você tem muita vontade de comer carboidrato, a única forma de você parar esse ciclo é escolher os alimentos que não vão gerar esse pico, que são os alimentos de baixo índice glicêmico. Então, assim, escolher os carboidratos complexos, que são, a gente vai encontrar aí nas batatas, principalmente batata baroa, batata doce, inhame, são as raízes, né, que tem esses carboidratos bons. E evitar os carboidratos refinados, o próprio açúcar, macarrão, arroz branco, o trigo, né? Tudo que tem farinha de trigo, pão, massa, bolo, enfim. Tudo isso, esses carboidratos, eles são simples, eles geram um pico muito rápido. Voltou? Dá um ok aí se vocês estão ouvindo bem. Que deu uma pausinha aqui. Então, quando a gente faz esse pico da insulina, a gente faz todo esse processo, então você só consegue parar. Valeu, Flavinha. Você só consegue parar esse ciclo quando você. Então, eu sempre falo também aqui, né? Pra gente ter motivação, a gente precisa ter primeiro a ação. A ação tá sempre na frente de tudo. Então, o momento que você se perceber, fala, não, eu vou fazer as mudanças e tal. E aí, o que faz, que é melhor para você, pro teu organismo também entender mais fácil esse processo, ao invés, aí você vai trocar os carboidratos complexos os carboidratos simples pelos complexos, e também usar mais fibras, mais proteínas e mais gorduras boas. Tá? Esse processo vai conseguir também que o seu organismo entenda que não vai fazer esses picos de insulina tão altos e você vai conseguir fazer esse equilíbrio da absorção da glicose, tá? E para vocês entenderem também, eu tava falando da questão da resistência insulínica, né? Quando a gente faz a resistência, naturalmente o teu organismo, essa insulina, ela passa a não funcionar mais da forma como deveria. Ela não absorve plenamente, ela não faz a função de absorver a glicose. E aí, o que acontece? Esse excesso de glicose que ficou para fora da célula, ele vira gordura. Então, gente, entendam de uma vez por todas. Hoje, todos os estudos, tudo que a gente estuda de mais moderno, gente, eu leio artigo toda semana, tudo de mais moderno nos estudos, a gente sabe que o grande vilão para a saúde e para o emagrecimento não são as gorduras, e sim os carboidratos, o açúcar e a glicose. É isso que gera a gordura no nosso organismo. Principalmente aquela gordura visceral, que é a famosa pochetinha ali, a gordurinha localizada do abdômen, e que vem a ser a mais perigosa, inclusive, até para os problemas cardiovasculares, é um risco cardiovascular, né? Então, a gente precisa realmente entender esse processo, e é o que dificulta o emagrecimento, é essa questão das pessoas não entenderem que esses alimentos têm que ser tanto saudáveis quanto emagrecedores. E fazer essa dieta equilibrada mesmo, né? Saber que a gente precisa de frutas, de verduras, de legumes, de um pouco de tudo. Não comer tanto carboidrato, não comer tanto açúcar, produtos industrializados. Consumir as gorduras boas que o seu organismo também precisa. Principalmente azeite, óleo de coco, abacate, as castanhas oleaginosas são as gorduras boas. Lógico, você também não vai se entupir de gordura saturada, né? Enfim, gordura trans, não é isso. São as gorduras boas que a gente encontra da natureza, tá? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Isso, comer comida de verdade. Eu sempre coloco aqui a minha hashtag, né? Gordura de verdade. Gordura de verdade não. Comida de verdade. É isso, é comer o que tem, que é planta e bicho.
A comida pra gente é isso, é o que a gente precisa de nutriente, tá? E aí, outra estratégia legal, gente, sabe o que é? Já, novamente, a gente falando aí a questão dos carboidratos. Quando a gente faz uma refeição muito tarde da noite, ou uma refeição muito rica em carboidratos também de noite, na verdade, muita gente sabe até dessa estratégia, né? Que comer carboidrato de noite, evitar carboidrato de noite, melhora o emagrecimento, né? Facilita o emagrecimento. Por quê? Quando a gente come o carboidrato, a gente faz esse pico da insulina que eu falei. Quando a gente tem esse pico de insulina, de noite principalmente, né? Perto da hora de dormir, algumas horas antes, naturalmente, durante o sono, você vai produzir menos do hormônio GH, principalmente, que é o hormônio do metabolismo. Durante o sono, gente, a gente precisa ter um sono regular. Isso é outra questão importantíssima. Se você não dorme bem, você não vai conseguir um emagrecimento saudável. Porque durante o sono a gente produz vários hormônios para a nossa saúde como um todo. Tudo que você precisa para o dia seguinte, você vai estar produzindo durante o sono. Por isso que é importantíssimo. E na questão do emagrecimento, são basicamente 3 hormônios, que é o GH, a grelina, a leptina e a grelina. Então, esses hormônios, o GH é o hormônio responsável por favorecer o seu metabolismo do dia seguinte. E ele é produzido ali na faixa do primeiro sono, no máximo até 1 da manhã. Então, se você dorme depois da meia-noite, depois da 1 da manhã, esquece o emagrecimento. Vai dificultar muito mais. Entende a importância, gente? Então, quando você tem o pico de insulina também, se você comer muito tarde à noite, principalmente carboidrato, você faz esse pico da insulina, e a insulina também vai ter uma ação de suprimir essa produção do GH. Por mais que você até durma cedo, mas se você comeu carboidrato à noite, ele vai dificultar essa produção, tá? E aí também durante a noite mesmo, o soninho ali, ele vai produzir o equilíbrio da leptina e da grelina, que são as substâncias, os hormônios responsáveis pela saciedade, que é a leptina, e pela fome, que é a grelina. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí desses hormônios, por isso a importância do nosso sono regular, tá? E também, de preferência, gente, também não acordar muito tarde. Por quê? De manhã a gente tem um pico de um outro hormônio. Isso tudo que eu tô falando, gente, talvez em algum momento vocês vejam, né, essa informação. A gente chama de ciclo circadiano. É isso. Cada momento do nosso dia, ele foi preparado para fazer alguma coisa. Na medicina chinesa a gente também tem isso, né? O relógio biológico da medicina chinesa. Cada órgão tem um horário que ele tenha o maior pico de energia, o pico de funcionamento, e a gente tem que respeitar isso. Hoje nós dormimos muito menos do que antigamente, do que alguns anos atrás, pela correria do dia a dia, enfim. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência da importância que é a gente fazer tudo no horário certinho, né? Principalmente, ele tem ligação também muito com a luz, né? Então, a luz do dia, a hora que a luz do dia o sol se põe, a gente já tem que estar se preparando para relaxar, enfim. Eu tenho um vídeo aí no IGTV falando só sobre a higiene do sono. Então, vocês também podem dar uma olhadinha lá depois, senão a gente estende muito nesse assunto. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui da Anugra, que foi a primeira aqui. Emagrecimento entre jovens e idosos. Vou falar, tá aqui na minha listinha. Sim, os idosos têm muito mais dificuldade, porque nós temos, com o passar do tempo, principalmente na mulher, né, a gente vai perdendo o estrógeno. E aí, quando a gente tem essa perda de estrógeno, naturalmente também nós tem essa dificuldade da perda de peso, é natural, tá? E também tem a relação com
o intestino, né? A desbiose intestinal, a microbiota intestinal do idoso também tem uma diferenciação e também influencia. Nós vamos falar mais sobre isso mais especificamente. Aqui do arroz. Ah, Gilma, sim. O arroz integral tem... Gabi, troca por integral, tipo arroz integral ou macarrão. É menos pior? Tem gente que diz que não tem diferença. Muito bem, ótima pergunta, Gilma. O que acontece? O problema é o trigo, né? O trigo, ele contém... ele é um carboidrato simples, ele gera... A farinha de trigo, né? Que é uma farinha refinada. Ele gera aquele pico de insulina de qualquer forma. Ele só tem um pouco mais de nutriente, tem mais fibra, ele tem mais nutriente do que o arroz simples ou o macarrão, tá? Mas, de uma forma geral, o arroz integral é uma opção melhor do que o macarrão. Porque o macarrão, ele é feito de trigo, né? O arroz, ele é só o carboidrato do arroz mesmo, natural. Então, o arroz integral é uma opção muito bacana para trocar, sim. O macarrão integral, mesmo sendo feito de farinha de trigo, não é a melhor opção para emagrecimento. Ele só vai te trazer ali um pouco mais de nutriente, né? E tem que ver também, porque tem muita farinha integral mentirosa aí no mercado, né? Você acha que é, mas não é. Então, a melhor opção sempre, o arroz integral é uma opção legal, tá? O macarrão sempre melhor evitar. Tem alguns macarrões que não são feitos de farinha de trigo. Aí sim é uma opção bacana, que são os low carb. Tudo isso que eu falei da alimentação, falei um pouco mais antes, são estratégias da low carb mesmo, tá, gente? A low carb é uma das... para tratar resistência insulínica, se você tem resistência insulínica, o único tratamento é a dieta. Isso é muito importante eu falar. Você só vai tratar uma resistência insulínica diminuindo o consumo de carboidratos e eliminando os carboidratos simples, os refinados, os ruins, tá? É a única forma. Uma coisa importante também de lembrar é que a resistência insulínica, ela tá diretamente ligada também com a formação de ovários policísticos, tá? As mulheres, tanto que no diagnóstico que a gente faz da resistência insulínica, a gente faz os exames de hormônios, né? Estrógeno, progesterona, testosterona, ácido úrico, a hemoglobina glicada, a glicose, enfim, a gente faz a própria insulina, lógico, a gente faz correlações, né, desses exames. Nenhum exame sozinho vai te dar esse resultado, você tem que fazer correlações, tá? E aí, um dos exames também a gente faz sempre, na mulher, a gente faz também a ultrassom de ovário, porque é muito comum essa questão da insulina gerar ali os ovários policísticos também, tá? Então, tá quase sempre ligado uma coisa com a outra. Bom, a gente tava falando do sono, então, quando a gente acorda, tem o pico do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando naturalmente, ele tem o seu pico das 7 às 9 da manhã, mais ou menos, que é o que nos faz acordar. O momento de acordar é esse cortisol que tá aumentado. É o que faz a gente acordar. O nosso corpo é perfeito, né? Então, o que a gente precisa procurar é manter esses níveis, não deixar esses níveis altos. Então, principalmente de manhã, gente, o ritual da manhã é muito importante para o seu metabolismo. Não se esqueça dessa informação. Não acorda já agitado, correndo, não sei o quê. Acorda calminho, os 10 primeiros minutos, para você tentar manter o seu cortisol ali tranquilinho, para ele não ter o fator de ativação e ficar naquele estágio elevado para o restante do dia, porque você precisa dele elevado só ali naquele momento. E isso vai estar influenciando na sua ansiedade, na sua agitação, na depressão consequentemente no emagrecimento, tá? O cortisol, ele tá importantíssimo aí para esse momento. Vamos lá, segunda aí, depois que acordou, ficou tranquilinho, 10 minutinhos, relaxando, você vai tomar um copo de água em jejum. Gente, a água é importantíssima. Você tomando esse copo de água de manhã,
em jejum, você pode aumentar até 25% do seu metabolismo do dia. É uma coisa tão simples, né? Então, algumas pessoas, eu falei já isso aqui em outra live, e algumas pessoas já vieram me falar dos resultados. Nossa, como eu senti melhora e tal. Problemas gastrointestinais também, que tem essa ligação muito grande com a água. Dá uma disposição. É uma coisa assim tão simples e que realmente faz muita diferença. Então, tomem bastante água. Durante o dia também, sempre procurar ingerir, né? Aquele mínimo lá de 2 litros, que é uma média que a gente faz. Mas sempre tem a relação com o peso, tá, gente? A quantidade de água ideal para cada pessoa. Você vai fazer uma continha do seu peso em quilos, multiplicando por 0,35, tá? Ou por 35, enfim, vai dar ali a quantidade exata que você precisa de líquidos bons, né? Não é só água, tá? E entra chá, café, sem açúcar, obviamente. E aí vai te trazer esse benefício, ok? A questão do jejum, eu acho que é uma coisa importante da gente falar também, que eu falei das estratégias do sono. Então, por isso que o jejum intermitente, ele tem essa ação também no emagrecimento, principalmente quando você pula o jantar. Porque você vai estar aumentando a produção do GH, que é aquele hormônio do metabolismo. Você não vai fazer o pico de insulina. E, naturalmente, também tem essa estratégia do jejum para muitas pessoas, e principalmente para quem tem resistência insulínica, tá? Também é outra forma de tratamento, é o jejum intermitente. Ele tem ótimos resultados. E o melhor mesmo... O melhor é o que você pode, é o que você consegue fazer. Esse é o melhor. Tá, para começar. Mas a estratégia de pular o jantar é melhor do que você pular o café da manhã. Tanto na visão da ortomolecular quanto da medicina chinesa, tá? Bom, a gente falou da água, né, que é importantíssima. E aí, gente, tem outra questão que é muito comum de perceber no meu dia a dia, na prática clínica de consultório. A dificuldade do emagrecimento está muito ligada com o intestino. Hoje, as pessoas estão com o intestino muito danificado. Desbiose intestinal, dificuldade de absorção. E isso tudo também se deve aos hábitos de vida, à alimentação ruim. Então, a gente tem que tratar o intestino. O que eu faço? A primeira coisa para tratar o intestino: eliminar os vermes e parasitas. Sim, gente, os parasitas podem estar aí afetando o seu emagrecimento. É uma coisa que você não ouve com muita facilidade por aí, né? Mas a gente tem esses estudos, conhecimentos da importância hoje. Hoje o nosso intestino, ele é considerado o segundo cérebro, né? Ele é importantíssimo para a nossa imunidade, importantíssimo para o funcionamento do organismo como um todo. Ele está ligado a problemas também de depressão. Então, a gente tem que dar ter mais cuidado mesmo com o nosso intestino. E fazer aí os exames específicos, né? Pra gente saber se ele tá absorvendo ou não. Porque muitas vezes pode até ser também assintomático. Mesmo os parasitas, tá, gente? As parasitoses, o grande problema delas é que muitas vezes elas podem ser assintomáticas. Ou você tem um sintomazinho ali, uma diarreia que é meio recorrente, ou a própria constipação, né? O intestino preso, alergias alimentares, enfim, gera muitas questões e que a gente vai deixando passar. E não se observa, não para fazer exame, para ver a prevenção, para você não esperar ficar doente. Então, cuidem do intestino, gente. Fazer vermifugação pelo menos uma vez ao ano. Todo mundo precisa fazer, não é só no cachorro, não é só na criança. A gente come, a gente bebe, a gente absorve pela pele. Então, é importantíssimo a gente fazer. Eu uso um protocolo normalmente de tinturas fitoterápicos, né? Também é bastante individualizado, mas de uma forma geral tem umas tinturas específicas que trabalham aí nesse sentido dos vermes, tá? Então, eu gosto da semente de abóbora,
o cravinho, o absinto, a artemisia, são algumas das ervas que eu utilizo na prática para fazer a vermifugação, tá? Isso é muito importante. A gente faz a identificação aí através dos exames de biorressonância, enfim, e também os exames laboratoriais comuns, né? Como eu falei, a questão também do intestino tem a ver, além dos vermes, também tem a ver com intolerâncias alimentares. Quando você tem alguma intolerância alimentar, naturalmente você vai estar maltratando o seu intestino, o seu organismo. E isso vai estar dificultando a absorção dos nutrientes, principalmente pelo intestino. E isso vai estar dificultando o seu emagrecimento. Porque quando você tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, o seu organismo vai estar ali, ele vai estar trabalhando para outra coisa e isso vai gerar o seu metabolismo lento, né? O metabolismo lento, ele está influenciado por vários fatores. Então, a gente precisa cuidar aí também, saber identificar as intolerâncias alimentares, porque isso vai te gerar inflamação e dificultar a absorção no intestino. Pra gente identificar, tem exames específicos de intolerâncias, é uma coisa que eu também faço também na minha prática clínica, que identifica muita coisa. E também são sintomas, às vezes, que não são muito significativos, sabe? Não é todo mundo que tem intolerância a glúten, a lactose, que percebe num primeiro momento. São coisas, às vezes, sutis. Então, se você deixar passar, vai piorando. Então, saber identificar isso, se você não tiver a oportunidade de fazer os exames, no mínimo, retire algum desses alimentos por algum tempo, por 1, 2 semanas, você já vai perceber, a diferença é, assim, surreal. E os alimentos que são mais comuns, hoje em dia, de gerar intolerâncias alimentares, são o glúten, a lactose e a caseína, que é a proteína da lactose, que também é altamente inflamatória. Soja, milho, por serem produtos transgênicos, tem gerado cada vez mais intolerâncias alimentares também aí na população. E também é comum ovos e sementes oleaginosas em algumas pessoas, tá? Então, sempre observar as intolerâncias alimentares. Quando a gente fala também de intestino, nós não podemos deixar de lembrar da microbiota intestinal, que são as bactérias que estão ali povoando o nosso intestino. Essas bactérias, gente, são importantíssimas para o funcionamento do intestino como um todo, para a nossa imunidade, para a absorção dos nutrientes, novamente, né? Tudo que eu tô falando aqui de intestino, vocês percebem que a gente precisa sempre se preocupar com que o intestino esteja absorvendo plenamente os nutrientes. Se você não estiver absorvendo plenamente, você não vai estar tendo o benefício ali do nutriente que a gente precisa para a saúde como um todo, e você vai estar dificultando o trabalho do teu organismo, e nisso ele não vai conseguir fazer o trabalho de metabolização corretamente, que aí entra a parte do emagrecimento, entende? Então, os probióticos e os prebióticos são super válidos também para a gente introduzir. Eu sempre utilizo para o emagrecimento, para tudo, na verdade, né? O paciente sempre precisa ter, é muito difícil chegar a alguém que esteja com a microbiota super boa, ok? Então, só que é importante, gente, que assim, existem milhares de cepas de lactobacilos e a gente precisa saber quais são as que você está precisando mais ou menos. Por isso é muito importante fazer o tratamento individualizado nesse caso, porque às vezes pode até acontecer de você tomar um probiótico que não é tão bacana para você e pode até não fazer bem. Então, outra coisa importante é a gente alimentar essas bactérias. Não adianta você só ter bactérias boas e não alimentá-las, porque elas precisam se alimentar. Então, aí entra o uso dos pré-bióticos, que são, aí você encontra nos alimentos. Então, de uma forma geral, assim, legumes, folhas, frutas, são os alimentos que contêm bastante pré-biótico. No vinho tinto também tem, no azeite. Então, assim, não é tão ruim assim, né? Basicamente, a dieta mediterrânea, gente. A dieta mediterrânea, a gente sabe que é uma dieta que traz saúde, né? Naturalmente. Então, a gente tem esses prebióticos aí. Alguns derivados
de leite, né? Também tem ali, mas aí fica essa contradição, essa questão aí também da lactose e da caseína, que também são alimentos inflamatórios. Então, no caso de você quiser realmente consumir os probióticos, é mais indicado você consumir mesmo dos outros alimentos e também encapsulado mesmo, né? Suplementado de uma forma individualizada, esse é o ideal, tá? Quando a gente fala aí também de toxinas, né? Tudo que a gente tá falando, a gente também sempre tem que procurar evitar o máximo de se expor aos fatores ambientais que geram toxinas pra gente. Nesse caso do emagrecimento, principalmente nas mulheres, a gente tem que se preocupar em evitar os disruptores endócrinos. Aí a gente vai falar lá, que eu falei um pouco mais cedo ali, que a Nugra perguntou com relação ao estrógeno, né? Essa predominância estrogênica, ela pode ser causada por esses fatores contaminantes, além de quando a gente, com a idade, né, a gente vai naturalmente perdendo o estrógeno, e aí com esses fatores ambientais, principalmente, o que acontece? Esses disruptores endócrinos, eles fazem o papel do estrógeno. E aí, eles estão presentes principalmente nos cosméticos. Na verdade, tem muita coisa, tá? O BPA, o bisfenol, que tá nos potinhos de plástico, principalmente de cozinha, né? A gente tem que evitar o máximo possível de contato com esses alimentos, com esses produtos. Sabe onde tem até, gente, que eu descobri há pouco tempo? Aquela papelzinho, a tinta do papelzinho da bobina de cartão de crédito, aquilo é riquíssimo em bisfenol, imagina. Uma mulher que trabalha, né, no caixa, enfim, ela tá ali contaminadíssima de bisfenol, que é um disruptor endócrino. E aí entra também alguns das substâncias que contém principalmente nos cosméticos convencionais. Eu sempre falo aqui, também tem uma live só sobre os cosméticos. Alguns suplementos alimentares também vêm com toxinas, então tem que tomar muito cuidado. O próprio alimento, no nosso alimento também industrializado, alguns também tem. Então a gente tem que evitar esses disruptores. Por quê? Eles vão fazer o papel do estrogênio. As nossas células, elas não são seletivas. Os receptores do estrogênio, eles não são seletivos. Ele vai lá, esse disruptor endócrino que faz o papel do estrógeno, ele acha que é o estrógeno. Então, ele vai lá e capta aquele lá. E ele é cumulativo, tá, gente? Ele não sai dali. Então, por isso que a gente precisa desintoxicar muito. E aí, quando o estrógeno mesmo chega, ele vai chegar ali e vai estar ocupado o seu receptor. E aí, ele vai ficar à deriva, digamos assim. E nisso, a gente vai gerando... a gente chama também de xenoestrógenos, né? Que são os disruptores endócrinos. Então, gente, esse creminho que você passa, o sabonete, tanto de coisa que a mulher passa na cara, maquiagem, enfim, isso tudo pode sim estar auxiliando aí no seu ganho de peso, porque você vai estar favorecendo aí esse desequilíbrio hormonal. E aí, da mesma forma, acontece lá também com os idosos, né? Que daí na menopausa, principalmente, vem esse desequilíbrio hormonal e aí também dificulta realmente esse trabalho de emagrecimento do organismo. Então, a gente precisa tratar mesmo, né? Tudo que eu tô falando aqui é para vocês identificarem, né? Eu acho que pode ser isso que tá me dificultando. Então, vai atrás de tratar, gente. Tem formas e formas naturais de preferência, né? Também tem aí os medicamentos, né? Muitos medicamentos
que geram essa dificuldade de perda de peso, que são comuns, antidepressivos, anticoncepcionais também, alteram bastante aí os hormônios, né? E aí dificultam também a perda de peso. Então, saber identificar, eu acho que é o crucial, assim, e é essa informação que vocês estão buscando aqui, né? Bom, tem uma questão também que é muito importante, que a gente fala sempre, tem muita gente que fala tem até uns memes, né? Tipo, eu não emagreço, é culpa da tireoide. Tudo é culpa da tireoide, né? E realmente, gente, esse desequilíbrio hormonal da tireoide, que também é um desequilíbrio hormonal, né? Além da questão ali dos estrógenos, também vai estar gerando, sim, uma dificuldade no metabolismo. Isso é fato. E o que mais acontece hoje em dia é que as pessoas também têm esse hipotireoidismo subclínico, que muitas vezes nem dá muito, não aparece no exame. Você já tem alguns sintomas que são comuns e que muita gente confunde com outras coisas, né? Fadiga excessiva, queda de cabelo, a própria dificuldade de sono, unhas fracas. Vamos ver, tem mais alguns. Eu acho legal eu falar, porque para vocês identificarem mesmo, né? Pele seca, dores articulares, a própria depressão pode gerar também a partir do hipotireoidismo. Excesso de frio, aquela pessoa muito friorenta também pode ser um indicativo. Então, e hoje, gente, muitos alimentos mesmo, muitas substâncias geram também essa deficiência da tireoide. Então, a gente precisa realmente saber identificar o que tá o subclínico mesmo. E aí entra a terapia preventiva, a medicina preventiva. Porque quando você vai fazer o exame, eu também sempre falo isso aqui, né? Quando a gente faz uma análise dos exames laboratoriais aqui dentro da terapia preventiva, gente, eu demoro aqui 1 hora só fazendo conta, correlacionando um exame com o outro, porque a gente precisa disso para poder ver realmente o que tá já encaminhando para tá ruim. No exame laboratorial comum, convencional, aqueles valores de referência, quando você vai ver, tá aqui dentro do valor de referência. Aí, putz, você tá bem, não tem nada. Gente, se já tem alguma coisinha ali que já tá... a gente se preocupa sempre com o valor ideal e nunca com o valor de referência. O valor de referência do laboratório, para vocês terem uma ideia, na verdade, ele é uma média de todo mundo que já fez e que vem fazendo esses exames. Não é uma coisa ideal. Então, já é das pessoas que estão doentes. Então, a gente não tem que ir atrás só de cuidar na hora que já estiver ruim. Sendo que nós temos as ferramentas para prever isso. Prever mesmo, é essa a palavra. Mas prever através de ciência, né? Fazer conta, correlacionar. São coisas muito específicas e que é bonito, assim, até de ver, sabe? Quando eu identifico, assim, putz, nossa... Essa pessoa estava caminhando já para uma diabetes, que é o que mais acontece, que eu falei aqui da resistência insulínica. Gente, é uma das predominâncias maiores no meu consultório hoje em dia. Essa resistência insulínica é por conta da má alimentação. Gente, é só saber comer bem, evitar aí os industrializados em excesso, os carboidratos em excesso, saber que a comida de verdade que você precisa de micro e macronutrientes, a quantidade ideal, aquela dieta balanceada. Então, a gente tem que realmente ir para esse lado, pensar mais fora da caixinha, fora só do tratar quando tá ruim, do remédio, medicamento, né? E que muitas vezes melhora uma coisa, mas em outro momento ele vai gerar outro problema, porque aí vem as reações adversas, enfim. E muitas vezes uma das reações, como eu já falei aqui, é a própria dificuldade, a dificuldade de emagrecimento. Então, também saber identificar aí esses medicamentos que podem estar causando isso, tá? Quando a gente falou lá da questão do intestino e tal, da alimentação, tem uma questão muito importante também, que é com relação à mastigação. Eu sempre falo aqui também, a mastigação, ela tá ligada em
nas questões todas da parte gastrointestinal, né? Mas para o bom funcionamento da parte digestiva, que é quando a gente come, a absorção dos nutrientes, tudo isso que eu sempre falo aqui. Gente, para você ter um emagrecimento saudável, você precisa garantir a absorção dos nutrientes. Não é só comer bem. Você, muitas vezes, um processo aí que você passou muito tempo comendo mal, tudo errado, nananã, e você não faz uma detoxificação, você não faz um processo de preparar o teu organismo, de cuidar do intestino, de ingerir probióticos, de saber o que tá te causando, você tem que identificar para poder melhorar a absorção. Se você não estiver absorvendo bem os nutrientes, é o que mais acontece no consultório. Quando as pessoas chegam no emagrecimento, batata. Não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. É isso, você não está absorvendo nutriente. E aí, naturalmente, o teu organismo não vai estar... ele vai ter o metabolismo mais lento, porque se você não está absorvendo, ele vai ter o trabalho maior de fazer outras coisas, e aí o seu metabolismo não vai funcionar mesmo, tá? E aí, pra gente também favorecer essa melhora da parte digestória e do metabolismo, a função da mastigação também é muito importante. Por quê? Eu sempre falo isso aqui também quando eu falo de gastrite, enfim. A gente tem a fase cefálica da alimentação. Na hora que você sente o cheiro, na hora que você vai pensar em comer, você já começa o processo de digestão, tá? Então, se você fizer tudo correndo, comer trabalhando e não mastigar direito, naturalmente você já não vai estar fazendo aquele processo também da grelina e da leptina, que são aqueles hormônios que eu falei, que é o hormônio da saciedade e o hormônio da fome. Então, no momento que você tá ali já pensando e fazendo tudo direitinho, mastigando, no mínimo 10 vezes, você vai estar favorecendo a produção da leptina, que é a substância que vai te gerar a saciedade. Entende? Então, assim, aquela coisa de você engolir a comida, dali a pouco você já vai sentir fome, porque você não deu tempo pro teu cérebro entender, pegar aquele hormônio e entender que você tá saciado. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. É uma coisa também simples do dia a dia de você praticar, né? A gente precisa praticar. Então, realmente, são todos esses processos ali. Acordou, tranquilinho, tomou água, 500 ml de água de manhã em jejum, vai se alimentar, de preferência sempre, tá, gente? É aquilo que eu falei, né? Evitar o excesso de comer muito, principalmente os carboidratos à noite. Então, você vai procurar se alimentar melhor de manhã. Claro, tudo que eu tô falando aqui é de uma forma bem geral, né? Cada pessoa tem uma individualidade, na prática clínica a gente consegue ver isso. Mas de uma forma geral, é o que vem acontecendo, é o que acontece que tem melhores resultados, até por conta da produção lá do hormônio do sono, enfim. Quando a gente acorda, a gente precisa ter essa alimentação. Só que uma coisa importante que eu sempre falo também, tá, gente? Comer quando tiver fome. Não tem essa, esquece alguma coisa que você já ouviu na vida, daquela coisa de comer de 3 em 3 horas. Gente, isso não tem cabimento, A gente precisa comer quando tem fome. E aí, é aquilo que eu falei, todo o nosso processo de alimentação, ele tá ligado com o nosso mental, com o nosso cérebro. Então, se você for fazer uma coisa impensada, tipo, eu não tô com fome, mas eu tenho que comer, porque falaram que tem que comer de 3 em 3. Gente, não faz sentido. E eu falo muito isso também, a gente respeitar a nossa história, a nossa espécie, né? O Homo sapiens lá de antigamente, ele ficava em jejum, no mínimo durante a noite 12 horas. E de manhã ele levantava para caçar e a gente só comia na hora em determinadas horas, não tinha comido o tempo todo, né? E o nosso genoma, o nosso genótipo não mudou muita coisa dali pra agora não, tá? Só mudaram os hábitos de vida.
mudou essa correria, aumentamos aí o cortisol, o hormônio do estresse, aumentamos os fatores, as toxinas ambientais e tudo isso, e a gente tá só, ó, sendo bombardeado com tudo isso, e o nosso corpício, que não tá preparado para esse tanto de toxina, realmente ele vai adoecer, né? Tanto que cada vez mais a gente vai vendo aí o crescimento de doenças, cada vez mais aí também as intolerâncias alimentares, por conta até dessas mutações dos alimentos em si, né? Os transgênicos, enfim. Então, a gente tem que observar, gente, não é... E é assim, e é a ciência, né? A gente faz tudo baseado em evidências científicas, mas também o estudo baseado em evidências, em observação. A gente tem que entender que alguma coisa de errado tá acontecendo, e entender o porquê. E aí, quando você começa a estudar e ver nas bases científicas, aí você entende o porquê daquilo. Então, nada é isolado, né, gente? E essa questão do estresse também é muito importante a gente falar, que aí entra, né, a parte, como eu falei lá, do cortisol, que é o hormônio importantíssimo, que vai afetar também o processo todo do emagrecimento, vai dificultar aí a produção dos outros hormônios da saciedade e da fome. A gente precisa controlar esse estresse, né? Tem alguns vídeos aí que eu já falei também sobre estresse, sobre ansiedade. Tá tudo aí no IGTV, tem muito conteúdo aí pra vocês. E então vocês podem trabalhar mais essa questão do relaxamento, é importantíssimo, né? Além do sono regular. É que assim, um sono regular, ele já é o princípio de tudo. A verdade é essa. Então, se você tiver um sono regular, naturalmente você já vai produzir os hormônios mais plenamente. E aí, naturalmente, também vai vir o relaxamento. Aí tudo tá ligado também com ansiedade e insônia, enfim. Então, aí algumas técnicas de relaxamento mesmo, então, né? A própria meditação, a atividade física também, né? Ela é uma atividade que gera ali um estresse do momento, mas ela, em outro momento, ela traz os hormônios do bem-estar, e traz mesmo esse relaxamento do pós, né? Então, atividade física, meditação, respiração consciente é uma técnica que eu venho utilizando muito também na minha prática clínica, que é incrível. E procurar realmente trabalhar isso. Tem as questões também, né, gente, que são já mais intensas, digamos assim, como compulsões alimentares. Se você tem uma compulsão alimentar diagnosticada, aí precisa trabalhar também a parte emocional mesmo, né, mental, fazer terapia, técnicas mais específicas para trabalhar isso, ressignificar muita coisa. Essa parte aí do ressignificar tem algumas técnicas muito bacanas para isso. Eu uso o método do sintoma sistêmico. Minha professora Cláudia aqui é incrível para a gente identificar também questões de traumas, de emoções, sentimentos que a gente consegue identificar que tem essa correlação aí principalmente com a questão da compulsão, no caso, né, da alimentação. Então, a gente saber identificar, relaxar, buscar essas técnicas. Eu espero que vocês tenham entendido, a gente já tá terminando aqui o nosso último tempo. Espero que vocês tenham conseguido mesmo identificar alguns desses problemas que podem estar aí acarretando a sua dificuldade no emagrecimento e, consequentemente, a sua saúde. Como eu disse lá no início, né? Quando a gente identifica uma dificuldade de perda de peso, já é um problema que a gente identifica que tem algum problema, algum sintoma ali que pode estar errado. E aí eu falei de vários desses problemas que podem estar ocorrendo e para você saber identificar e buscar tratar, né? A gente só vai conseguir resultado tratando a causa, beleza? Gente, eu acho que eu respondi algumas perguntas que foram surgindo aí ao longo da live. Bastante legal, foi muito bacana, gente. Ó, água em jejum, tem gente fazendo já, intestino que melhora, olha só.
Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aí também. Eu vou deixar a live gravada e vocês podem deixar também nos comentários. Eu tô sempre à disposição. Espero que vocês gostem e compartilhem aí também a live que vai ficar gravada com as pessoas que não conseguiram assistir ao vivo. Muito obrigada por quem está aqui comigo, tá bom? Uma boa noite. Até a próxima.